Salve, salve alunos, tudo bem pessoal? Vamos para mais uma aula de explicação. Agora nós vamos mostrar para vocês qual a diferença de viagem com J para viagem com G, ok? Pessoal, toda vida que vocês virem a palavra viagem escrita com G, gramaticalmente falando, nós estamos falando de um substantivo. Toda vida que a palavra viagem com J aparecer, gramaticalmente falando, será um verbo. Ok? Então, viagem com J é verbo. Viagem com G é substantivo. Ok? Aqui o que é que nós temos? A palavra viagem escrita com G, se for um substantivo, para tanto, deverá ser precedido de um determinante, ou seja, antes da palavra, nós teremos aí um artigo, um pronome ou um numeral, por exemplo. Espero que façam uma boa viagem. Espero que façam uma boa viagem. Então, viagem aqui com G é o quê? É um substantivo. E antes dela, o que é que está sendo escrito? Esse aqui, que é artigo. Por quê? Artigo sempre vem junto de quem? De um substantivo. Boa é o quê? Boa é um adjetivo. E o adjetivo, tanto quanto o artigo, sempre vem especificando ou modificando um substantivo. Desculpa, pessoal. Já a viagem, a palavra viagem com J, né? Ela corresponde à conjugação do verbo viajar no presente do subjuntivo. Olha aqui. Que eu viaje, que tu viajes, que ele ou ela viaje. Ok? Que nós viajemos, que vós viajeis, que eles viajem. Ok, pessoal? Tranquilo? Beleza? Então, viagem com G, substantivo. Viagem com J, verbo. Né? Aqui, vou dar só um exemplo. Estou torcendo para que a viagem seja rápida. Como nós temos aqui a presença do artigo, a, então é viagem com G. Por quê? Porque é um substantivo. E o substantivo sempre vem seguido de um artigo ou de um adjetivo. Para que todos viajem, para que tu viaje com segurança, é preciso tomar certos cuidados. Então, aqui nós estamos falando do verbo viajar. Então, é com a letra J. Beleza, moçadinha? Então, nunca esqueçam. Viagem escrita com J, nós estamos falando gramaticalmente de quem? De um verbo. Viagem escrita com G, estamos falando gramaticalmente de quê? De um substantivo. Agora nós vamos para advérbio e locução adverbial. Né? O que é um advérbio? Advérbio é uma palavra invariável, ou seja, só tem uma forma de ser escrita, tanto para o masculino como para o feminino, singular ou plural. Advérbio é uma palavra invariável que modifica o sentido de um verbo, enquanto que o artigo ou o adjetivo modifica o sentido de um substantivo. O advérbio, ele sempre vai modificar o sentido de quê? De um verbo. Isso quer dizer o quê? Toda vida que aparecer um advérbio, antes dele vem um verbo. Né? Essa classe de palavras é invariável porque não se flexiona como um verbo. Porque o verbo ele se flexiona, como eu já expliquei, em tempo, modo e pessoa. Nem como substantivo, gênero e número. Ok? Então, aqui nós temos os exemplos. Caminhei. Quando eu digo que a pessoa caminhou, isso quer dizer que ela andou, né? Caminhei, andei. Quando eu digo caminhei rapidamente, isso quer dizer a forma como eu andei,
A forma como eu caminhei foi como? Rapidamente. É isso? Beleza? Ela é bonita. Isso quer dizer que a menina, ou a garota, ou a pessoa é bonita. Nessa outra, ela é muito bonita. Isso quer dizer que ela não é somente bonita, ela é muito bonita, não é isso? Então, muito, né, está dando ênfase, intensificando a boniteza da pessoa. Ele andava devagar, né? A forma como ele andava é devagar. Nessa outra frase, ele andava bem devagar, está especificando, né, a forma como ele andava, que era bem devagar. Portanto, rapidamente é um advérbio, porque ele modifica o sentido do verbo caminhar, né? Ela é muito bonita. Esse muito está especificando, está intensificando a boniteza da pessoa, né? E ele andava bem devagar, está especificando a forma como ele andava, que era bem devagar. É isso? Aqui nós temos. Veja neste quadro alguns exemplos de advérbios e locuções adverbiais. Vamos olhar primeiro os advérbios. De modo. Exemplos: bem, mal, depressa, devagar, assim, rapidamente. E a maioria dos advérbios terminados em mente, né? Como rapidamente, possivelmente, né? Assim sucessivamente. Intensidade: muito, pouco, tão, tanto, demais, menos e apenas. Lugar: aqui, ali, lá, colar, abaixo, acima, atrás, dentro, fora. Tempo: hoje, amanhã, sempre, nunca, logo. Dúvida: talvez, acaso, porventura, provavelmente. Afirmação: sim, realmente, certamente. Negação: não, nem e tampouco. Isso são exemplos dos advérbios, que dão ideia de circunstâncias, de modo, intensidade, lugar, tempo, dúvida, afirmação, negação. Já a locução adverbial é um conjunto de duas ou mais palavras que exerce a função de advérbio. Exemplos: com certeza isso não vai acontecer. Com certeza é uma locução adverbial. São duas palavras juntas. É uma expressão que dá ideia de quê? De afirmação, né? Em geral, isso não acontece. Em geral, é uma expressão de locução adverbial. Sem dúvida, é um bom texto, né? Sem dúvida, é um bom texto. Sem dúvida, também uma expressão de locução adverbial. Sábado passado estava no Pelourinho, na Bahia, né? Sábado é advérbio, que dá ideia de quê? De tempo. Às vezes fico em dúvida. Às vezes é uma expressão adverbial, né? Que dá ideia também de tempo. Na próxima, vire à direita, né? Então, à direita é uma expressão que é uma locução adverbial que vai dar ideia de quê? Vai dar ideia de lugar. Então, o advérbio é uma classe invariável que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou do próprio advérbio, mais especificamente de um verbo. E a locução adverbial é um conjunto de duas ou mais palavras que exerce a função também de advérbio, como é o exemplo aqui de com certeza, em geral, sem dúvida, sábado às vezes e à direita. Ok, pessoal? E aqui tem um quadro, né, que dá exemplos tanto de advérbios como de locuções adverbiais. Aos poucos, desse modo, às pressas, a pé, que dá ideia de modo. Em excesso, intensidade, à direita, à esquerda, em cima, de longe ao lado, lugar. Às vezes, à tarde pela manhã, tempo. Com certeza, sem dúvida, afirmação. De forma alguma, de jeito nenhum, negação. Ok, pessoal? Beleza? Tranquilo? Até a próxima.